Bom dia, eu sou Natália Mello, residente do terceiro ano de Urologia do Hospital Federal da Alagoa, e vou apresentar esse arquivo, né, esse documento que, na verdade, é uma parte do guideline da EAU sobre obstruções congênitas do trato urinário inferior, e ele vai listar algumas das principais patologias associadas, né? E vai ser utilizado tanto, é um guideline de 2024, né? Que foi aceito em janeiro de 2025, vai ser utilizado tanto para a Sociedade Europeia de Pediatria, né? Quanto para a EAU da Urologia. Então, o objetivo, né? Desse documento, desse guideline, é uma abordagem prática para o manejo das obstruções congênitas do trato urinário inferior, né? Tem como sigla o CUTO do inglês. Ele vai avaliar tanto o risco quanto o diagnóstico dessas patologias e vai falar sobre terapêutica. Importante salientar que essas obstruções do trato urinário inferior, elas ocorrem por com uma dilatação intrauterina da bexiga, na maioria das vezes, podendo também haver dilatação do trato urinário superior, né? Na maioria das vezes detectada na gestação por ultrassonografia. Em caso de hidronefrose isolada, ela não é definidora, né, de uma patologia obstrutiva congênita, mas bilateral pode indicar, por exemplo, uma válvula de uretra posterior, que a gente vai falar mais à frente. É a causa mais comum. Então, tem várias patologias que vão ser elencadas, entre elas também a válvula de uretra anterior, estenose atresiuretral, síndrome de Crohn-Bell, refluxo, dentre outras. E a importância disso é porque vai falar de patologias raras e complexas e recomendar para os pediatras ou urologistas que tiverem com esses pacientes a referência para centros terciários. Então, esse guideline vai resumir as atualizações de 2024 do capítulo, né, dessas obstruções nas diretrizes tanto da Sociedade Europeia quanto pediátrica de urologia pediátrica europeia. E vai apresentar um conhecimento abrangente nessas patologias. É importante destacar a falta de estudos clínicos randomizados, né, principalmente por serem população pediátrica, né, gestantes, o que enfraquece o nível de evidência do guideline, e a maioria dos estudos, então, vai ser retrospectivo com grupos heterogêneos. A aquisição de evidência foi feita pela revisão de literatura dos temas por no mínimo dois especialistas do painel, entre trabalhos publicados entre janeiro de 2020 e março de 2023, os resumos de conferências foram excluídos, e depois que essa revisão de literatura era apresentada, é feita uma avaliação por todos os membros e especialistas do painel em fórum face-to-face, né, presencial. E para a síntese de evidência, é, foi importante um diagnóstico pré ou pós-natal das patologias, lembrando que a causa mais comum, válvula de uretra posterior, em 57% dos casos das patologias comentadas, e vai comentar das causas raras que eu vou elencar. Lembrando, uma coisa muito importante é a patogênese das obstruções congênitas fetais. Vai haver uma obstrução do fluxo urinário da bexiga durante o desenvolvimento, né? Então, no período intrauterino, levando a uma dilatação vesical, por isso, um espessamento da parede vesical e uma potencial uretero-hidronefrose. Em casos severos, a gente vai ter na vida intrauterina oligodramia ou anidramia, hipoplasia pulmonar, podendo ocorrer morte fetal ou perinatal. Falando então da megabexiga fetal, é uma condição que pode ser diagnosticada tanto no primeiro trimestre, com uma bexiga com diâmetro crânio-caudal a partir de 7 milímetros, e um diâmetro entre 7 e 12 milímetros. É importante ressaltar que tem 90% de resolução no segundo trimestre. Mas quando a gente pega paciente com um diâmetro maior que 15 milímetros, sugere-se uma obstrução congênita do trato urinário inferior, que vai ter uma difícil resolução espontânea. Falando agora em segundo e terceiro trimestre dessa patologia, como que vai ser diagnosticada? Uma bexiga aumentada que não se esvazia após um exame que dura no mínimo 40 minutos. O prognóstico vai depender da doença de base, tempo de diagnóstico e a presença de oligonidraminia e volume vesical. E a mais importante patologia, a válvula de uretra posterior, é uma anomalia congênita do trato urinário ameaçadora da vida. Ela é de possível identificação no período pré-natal,
prevalência de 1 a cada 7.000, 8.000 nascidos vivos, tem 65% de risco de doença renal crônica, sendo um risco maior de 20% para doença de estágio final. Então, a válvula direita posterior é responsável por 17% dos casos pediátricos de insuficiência renal em estágio final. Os graus da válvula direita posterior, né? Vai acontecer primeiro, como eu ressaltei anteriormente, a distensão da uretra prostática, né? Os ductos ejaculatórios nesse momento podem se dilatar, o colo vesical vai hipertrofiar e ficar rígido, a bexiga vai então ter uma parede espessada com divertículos, podendo aparecer já nesse grau, hidronefrose bilateral, que pode acontecer tanto por uma alta pressão na bexiga em si, ou pela bexiga aumentada e com parede espessada, obstruir a juve. E o comprometimento renal com o grau 5. Então, o refluxo vésico-ureteral é observado em aproximadamente 50% dos casos, e pode haver também uma hidronefrose grave unilateral, que aí é chamado do mecanismo de Virchow-Popov valve, que é como se fosse uma válvula de alívio que o rim pior, ele vai se sacrificar para que o outro rim mantenha a função, né? Protege o rim contralateral, de acordo com trabalhos, com estudos dessa patologia. Disse um prognóstico favorável, mas na verdade a gente não tem estudo conclusivo para isso, que essa pop-up valve pode realmente favorecer o prognóstico. Rapidamente falando sobre a classificação de Young, né, são os três tipos principais de válvula de uretra posterior, sendo que o 1 e 3 são os obstrutivos, uma crista que se continua como vero, e o 3, obstrução anelar, o 2 não é obstrutivo. E diagnóstico. A maioria dos casos vai ter uma suspeita pré-natal, o ultrassom vai ser importante e vai diagnosticar 90% dos casos. Hidronefrose, distensão vesical e o sinal da fechadura, o keyhole sign, podem acontecer. E, rapidamente falando, então, a bexiga, né, com a uretra prostática dilatada ali no caudal. Também podem ser relatados no ultrassom a ecogenicidade renal aumentada com hidronefrose e oligodramia. E ressonância pode ser feita em casos desafiadores. Falando de pós-natal, é importante uma monitorização desse paciente com função renal e eletrólitos, avaliação com nefropediatra e uma suspeição aumentada quando tiver associação com criptorquia, hérnia e patência de úraco. A uretrocisto-miccional, uretrocistografia miccional, vai ser um exame importante no paciente pós-natal. E a gente vai poder ver também nesse exame uma razão de altura-largura da uretra posterior, que vai poder correlacionar com o nadir de creatinina aos 12 meses do paciente. Outro exame que pode ser utilizado no diagnóstico pós-natal é a cintilografia renal, que vai estimar a função renal e avaliar cicatrizes renais. Também o guideline fala de amostras de urina fetal, né, que podem ser colhidas a partir da 23ª semana de gestação, onde vão medir beta-2 microglobulina, sódio, cloreto, cálcio, e vai diferenciar o paciente que pode se beneficiar da terapia intrauterina ou que pode esperar. Valores normais de bioquímica na primeira amostra ou melhora entre duas amostras subsequentes indicam uma maior sobrevivência e função renal normal em 5 anos. E, falando de tratamento, é importante um aconselhamento familiar, né? O diagnóstico em fetos. A primeira, quer dizer, no guideline, ele lista, então, o shunt vésico-amniótico, né? Que, quando é precoce, ele tenta preservar a função renal, mas não tem estudos conclusivos, né? Se vale a pena, antes de ter qualquer alteração de função renal, a gente já lança a mão desse shunt, que nada mais é do que a colocação de um catéter dentro da bexiga do feto, conectando com o líquido amniótico, e a tardia, né, que já tem mais estudos contemplando, né, esse tipo de tratamento, ela, na verdade, já vai ter uma função renal deteriorada ou alguma perda de função renal nesse feto, e ela vai ser responsável por restaurar o volume amniótico e reduzir o risco de hipoplasia pulmonar, né? Então, complicações também desse shunt, né, que podem ocorrer até 59% dos casos. O deslocamento do shunt, né, do catéter é a principal. E questiona-se se há maior sobrevivência perinatal ou se manejo conservador tem que ser preconizado. No guideline, eles acabam falando que há alguns estudos já mais avançados que mostram que há uma maior sobrevivência perinatal, mas somente, como eu disse, na questão do shunt em época tardia, né?
Cistoscopia fetal com ablação tem complicações elevadas e sem estudo conclusivo, e dilatação com balão tem um N muito pequeno também para ter alguma conclusão desse tipo de tratamento. Falando de tratamento pós-natal, drenagem vesical, tanto uretral como suprapúbica são descritas, e a ablação da válvula, né, via uretral endoscópica, pode ser realizada. E também pode ser realizada após a drenagem uretral, porque dependendo do tamanho do bebê, né, quando nasce, ele é tão pequeno que o cistoscópio, os cistoscópios que existem, eles não são grandes demais para ele. Então, pode-se passar uma sonda, esperar dilatar e depois fazer a ablação da válvula. Falando de ablação, né, que é o principal tratamento, pode ser feito além da ablação, ou incisão ou ressecção. Quando é feita a incisão, em 5, 7 e 12 horas, né? E o guideline fala para a gente evitar o uso intenso de energia para não haver estenose. Então, acaba sendo preferível utilizar a faca a frio. Mas já há alguns estudos preliminares com YAG, Homen e Thulium Laser, que não têm evidências robustas, mas eles dizem que são procedimentos seguros. Falando de vesicostomia, podem ser também lançada a mão em pacientes com muito pequenos para cistoscopia, né, em que o aparelho é muito grande para eles, ou quando a falha da ablação endoscópica. A vesicostomia melhora ou estabiliza a função renal em 90% dos casos. Mas pode ter complicações, né? É um estoma, né? Estenose, prolapso, dermatite, periostomia e cálculo de bexiga. Outra possibilidade de tratamento é a derivação do trato urinário superior, né, com ureterostomia ou pielostomia, mas só em casos muito refratários e pode ser usada para retardar progressão para doença renal crônica final. Incisão de colo vesical, uso de aflabloqueadores ou oxibutinina precoce também falado. Antibióticos são listados, mas o guideline não consegue defendê-los completamente, quer dizer, não há nível de evidência suficiente ainda para indicar, mas diz que pode ser lançado mão principalmente da oxibutinina e da alfa-bloqueador inicialmente, né? E a antibiótico profilaxia deve ser considerada, ainda mais em um paciente que pode ter chance de tudo recorrente, e postectomia também é indicada. E para follow-up, a cada 3 meses, no mínimo, com função renal e ultrassom, dependendo de como está a clínica do paciente, a gente vai avaliar uretrocisto e ou cistoscopia. E os valores prognósticos são o nadir de creatinina, né, que tem que estar entre 0,85 e 1,2, tem que ser, né? E também é importante a gente avaliar o quanto tem de parênquima e a qualidade, né, a ecogenicidade desse parênquima no ultrassom. É importante que esse paciente ele seja monitorizado continuamente ao longo do crescimento dele. Em algum momento, vai ser importante um estudo urodinâmico para avaliar principalmente disfunção vesical, mas ainda não há um consenso sobre o tempo e a frequência com que esse estudo urodinâmico deve ser feito. Ainda mais que o paciente pode ter atraso da continência ao longo do crescimento, e sobre função erétil e fertilidade, os dados ainda são limitados para dar qualquer consideração robusta. O guideline mostra esse algoritmo aqui, que eu só vou passar rapidamente, que é sobre a avaliação de um recém-nascido com suspeita de válvula diretora posterior, que a gente vai fazer. Foi tudo que eu já falei agora, né? Então, vai fazer ultrassom, se houver isso, se houver essa confirmação, né? Pode ser feito, vai utilizar esse antibiótico, pode ser feito a drenagem vesical, lembrar do nefrologia avaliando, avaliar também cuidado de UTI, né? Quando necessário, função renal e eletrólitos não alterados. Avaliar também uma, uma uretrocisto miccional. Se não estabilizar, aí só para a gente passar aqui, considerar uma derivação do trato urinário. E aqui é um diagrama mostrando que né, é necessário, é importante destacar, um long-term surveillance, né, então acompanhamento a longo prazo e avaliar a constante dilatação, né, da, da, do trato urinário e uma avaliação sempre no follow-up da função renal. Rapidamente passamos a válvula de uretra anterior, é uma faixa semilunar de tecido da região ventral da uretra, que pode associar-se a divertículo de uretra anterior, que eu vou falar mais à frente. Essa válvula ela pode apresentar-se na uretra bulbar, na junção peno-escrotal e na uretra peniana. A etiopatogenia da válvula uretral anterior isolada. A secundária é obstrução
da uretra de forma congênita. Pode ocorrer também por uma má fusão da uretra peniana com a bulbar, dilatação cística congênita das glândulas periuretrais e uma ruptura do lábio distal de uma seringocele, que eu vou falar mais à frente também sobre ela. Falando de clínica, tem uma clínica mais amena, a gente está comparando, né, com a válvula direta posterior e a mega bexiga. Geralmente vai cursar com jato fraco, esse penile ballooning, né, que na hora da micção o pênis ele vai formar um balãozinho. Infecção na área de repetição pode ocorrer e a hematura também é descrita. A uretrocisto é muito importante no diagnóstico, que vai mostrar uma dilatação ou um alongamento da uretra posterior, bexigas com paredes espessadas e trabeculadas e hipertrofia do colo vesical. Pode, então, em casos mais graves, haver refluxo e também o divertículo pode estar associado numa avaliação por imagem. O tratamento: ablação endoscópica, drenagem vesical e cirurgia aberta em casos refratários. Falando do divertículo, que eu anteriormente disse que pode estar associado à válvula de uretra anterior. A etiopatogenia fala de anormalidade na formação do corpo esponjoso e a clínica vai ter uma dilatação compressível na região ventral peniana, podendo haver gotejamento pós-miccional também. Diagnóstico pelo uretrocisto e tratamento vai depender se o divertículo é pequeno ou grande. Sendo pequeno, o importante é cortar ou destelhar o lábio distal do divertículo e grande, a gente vai ter que lançar mão de uma ressecção com uma uretroplastia em dois planos. Seringocele. Etiopatogenia é uma dilatação cística das glândulas bulburetrais, que pode ser tanto congênita ou adquirida, na adquirida por trauma ou infecção, e pode ser aberta ou fechada. Aberta vai ser uma clínica, né, e uma fisiologia parecida com o divertículo que eu falei anteriormente. Só que na fechada, o ducto cístico vai ocluir e dilatar, e vai ter uma compressão externa da uretra. Então, o paciente vai apresentar sintomas obstrutivos. O diagnóstico pode ser feito por ultrassom, ressonância, mas o melhor é a uretrocistografia miccional. O tratamento em pacientes assintomáticos pode ser conservador, mas a gente pode lançar mão de destelhamento endoscópico ou, em casos refratários, cirurgia aberta. Golar de Kobe. Já é uma patologia mais rara, que como etiopatogenia é uma estenose congênita da uretra bulbar, que oriunda de uma crista fibrosa ou membranosa, e também é descrita como uma persistência de uma porção da membrana urogenital. Diagnóstico: uretrocisto também. O tratamento é endoscópico com incisão com faca a frio. Está terminando. A atresia ou hipoplasia uretral diz respeito a uma obstrução completa da uretra de origem congênita. A membrana na região vai haver uma membrana na região distal da uretra prostática, que vai fazer com que não haja passagem de urina durante o período fetal, e essa uretra distal fica hipoplásica. A clínica, então, vai ser uma distensão vesical, hidronefrose e displasia renal. Lembrando lá dos graus, né, o que vai acontecer com o paciente com uma obstrução intravesical de forma geral, né? Fenotipicamente, esses pacientes descritos, eles foram descritos similares ao da síndrome de Prune-Belli. E o tratamento, idealmente, é antinatal com derivação. Pólipo de uretra posterior, tumores polipoides, pedunculados e de característica fibroepitelial, que são localizados na uretra posterior, próximo ao vero montano. Então, eles, na verdade, vão ter uma clínica com uma obstrução intravesical, que a gente já comentou aqui, em diversas patologias, só que mais tardia, né? O pólipo pode crescer e o pólipo pode estender-se até o colo vesical, mimetizando como se o que a gente está mais acostumado a ver com um lobo mediano, né? E aí vai ter uma clínica de sintomas urinários obstrutivos e pode haver retenção urinária intermitente. O diagnóstico: ultrassom ou uretrocisto, e a confirmação feita pela uretrocistoscopia. O tratamento tem que ser a RTU, a ressecção, né, desse pólipo. E o guideline termina com a conclusão em que o autor coloca dois quadrinhos, né, mas mais sobre as evidências da válvula de uretra posterior, que é, sem dúvida, a patologia mais comum. E aí ele fala de algumas recomendações de manejo, né, quando você encontrar esse tipo de paciente, que foi o que eu já comentei na sessão de válvula de uretra posterior, né, que você tem que medir a creatinina, tem que falar para os pais da possibilidade, né, de doença renal crônica em estágio final e dos níveis de evidência é, de você indicar
alguns tipos de tratamento e condutas, como acho que eu já falei anteriormente. Então, é isso.